E o que é esse termo legal da falência? Bom, já que a falência pode ser decretada por atos de falência, obviamente alguns atos de tentativa de fraude que se enquadrarem como atos de falência já serão ensejadores da própria decretação. Mas o que o legislador quis estabelecer a partir de 99 é que o juiz tem a obrigação, não é uma faculdade, a lei anterior havia essa faculdade do juiz fixar um termo legal. O legislador de 2005, na 1101, colocou como um dever, uma obrigação. O juiz precisa determinar o lapso temporal, ou seja, a data exata da decretação da falência, porque 90 dias antes do pedido ou do protesto válido que enseja a falência, então, da decretação até 90 dias antes desse pedido de falência, vai ensejar, vai autorizar a ineficácia de atos praticados nesse intervalo de tempo. Ou seja, obviamente alguns atos já foram do conhecimento dos credores, eventualmente do Ministério Público, mas alguns podem não ter sido. E a ideia do legislador foi exatamente preservar a massa falida ou os seus bens, aquilo que poderia ser trazido à massa para poder honrar os compromissos com os credores, dessa forma. Então, o juiz fixando esse termo legal, nasce para a massa falida uma certa proteção. Porque se algumas condutas que estão indicadas lá no artigo 129, que fala da ineficácia de atos, de condutas do devedor, nesse intervalo de tempo, ou seja, 90 dias antes do pedido ou protesto, até a decretação ou termo legal da falência, a doutrina chama esse período, alguns doutrinadores chamam esse período também de período suspeito ou lapso de tempo suspeito, porque se houver a conduta, né, a prática das condutas do artigo 129 nesse intervalo de tempo, essas condutas, esses contratos, essas práticas serão ineficazes, ou seja, não vão poder gerar efeitos. Isso é importantíssimo, porque nós vamos verificar no vídeo logo imediato a esse, que algumas condutas, como por exemplo o pagamento de dívidas não vencidas, o pagamento de dívidas mesmo que vencidas, mas pagas de outras maneiras, a renúncia à herança, contratos a títulos gratuitos, né, doações. Então são algumas condutas que, independentemente de dolo, independentemente da intenção de lesar, de fraudar, serão declaradas pelo juiz de ofício, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, independentemente de provocação. Claro, pode haver provocação, mas o juiz vai poder fazer de ofício a declaração de ineficácia dessas condutas do artigo 129, se praticadas nesse intervalo de tempo, de 90 dias antes até a decretação da falência, a fim de preservar, então, esses objetos contratuais em favor da massa falida, porque, uma vez declarado ineficaz aquele ato, ou ineficaz aquela conduta, o objeto do contrato, do ato, vão ser restituídos à massa falida. Voltam os bens, o patrimônio, os valores, voltam e ficarão à disposição do administrador em favor da massa falida para poder honrar os compromissos com os credores. Então, essa fixação do termo legal é fundamental na preservação e na maximização de ativos em favor da massa. Porque se não for isso, a gente vai incorrer nos mesmos erros da legislação anterior, em que o juiz podia ou não fixar esse termo legal. A legislação atual impõe esse dever ao magistrado, diz obviamente que ele pode fazer de ofício, mas também pode ser a pedido, né? E a gente vai ver depois como isso se dá, inclusive de maneira incidental, a pedido de um credor, do Ministério Público, do próprio administrador judicial, a fim então de beneficiar, honrar os compromissos com os credores. Não é no sentido de, obviamente, privilegiar os credores, não, mas beneficiar os credores no sentido do recebimento dos seus créditos, dentro, obviamente, daquilo que é possível. Tudo bem? Então, esse trechinho mais curtinho foi para estabelecer, então, o que é esse
esse termo legal? O que é fixar esse termo? É exatamente esse período de 90 dias antes do pedido até a decretação ou protesto, até a decretação da falência, em que as condutas do artigo 129 vão gerar a ineficácia ou vão gerar a declaração de ineficácia por parte do magistrado. Não vai gerar nenhum efeito a realização de quaisquer das condutas do artigo 129, que a gente vai ver agora, na sequência, o que é ineficácia e o que é revogação. Da ação declaratória de ineficácia e ação revocatória, são coisas separadas, diferentes, que a gente vai estudar logo agora na sequência, tudo bem? Não saiam daí, por favor. Já voltamos rapidinho com o próximo vídeo. Um grande abraço, até daqui a pouco.